Da Prefeitura de Sorocaba, o nosso convidado de hoje é o vereador Rodrigo Manga. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Rosana, bom dia, Ecolim, Gustavo, Urbano, Lincoln, Pedro, a todos que estão ouvindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho e poder mostrar aí algumas ações para a cidade de Sorocaba. Perfeito. Lincoln Salazar. Mas que dia, hein, Manga? Hoje a gente estava conversando aqui, né, fora dos nossos estúdios ainda, quando o vereador chegou a Ipanema, e realmente nesse dia de hoje, né, a gente é até simbólico a gente falar com um pré-candidato a prefeito, né, como o vereador Rodrigo Manga, que é o pré-candidato que lidera todas as pesquisas, porque este é um momento em que a sociedade, a população, ela busca os líderes, né? Ela busca aquelas pessoas que os represente, né? E são tantas as situações que a gente fica perdido, né? A gente tem desde um acidente gravíssimo novamente de trânsito, até esse drama do coronavírus, o total descontrole da população carcerária que leva insegurança a todo mundo. Vereador Manga, minha primeira pergunta é essa: como ser prefeito de Sorocaba, um prefeito, enfim, num momento tão crítico, acho que da história do país, né, se a gente pode dizer assim? Nós vivemos uma crise, na verdade, mundial, né, com essa questão do coronavírus. Infelizmente, algumas ações devem ser tomadas. Ontem eu vi a manifestação da prefeitura em não abrir alguns prédios públicos, entre fechamento da Feira da Barganha, evitar as escolas vão deixar de abrir também a partir da semana que vem. São medidas importantes que eu acho que tem que ser acompanhado diariamente para serem revistas, porque nós sabemos que a economia vai sofrer um grande baque com essa questão do coronavírus. E quando a gente fala de um fechamento da Feira da Barganha, apesar de ser necessário nesse momento, a gente fala de pessoas que têm renda extremamente baixa, que têm daquele domingo o seu sustento. Então são medidas que eu acredito que devem ser tomadas diariamente. Agora, o momento é de cautela, o momento é de cuidado, de prevenção. Mas eu acho que outras medidas importantes devem ser tomadas também. Por exemplo, o trabalhador que foi trabalhar hoje, que saiu do Parque São Bento ou do Júlio de Mesquita, que foi para o seu trabalho, ele veio num ônibus extremamente lotado, apertado, em pé, um empurrando o outro. Então, os terminais de ônibus recebem ali mais de 200 mil pessoas por dia. E nós fizemos um pedido à prefeitura, algumas recomendações, né, sugestões para que tomasse algumas ações para tentar conter. Inclusive, uma delas é o aumento do número de ônibus nos horários de picos, onde existe essa superlotação nos ônibus, para que não venham tão apertado ali em contato os passageiros. Uma vez que ontem eu falei, Rosana Lincoln, com uma infectologista, ela me explicou. Eu falei: doutora, mas como que... Eu queria entender mais do corona. Ela falou: como que funciona a transmissão? Ela falou: Manga, a transmissão ela acontece até uma distância de 1 metro que a pessoa esteja de você. Então, por exemplo, o Lincoln e Rosana estariam aí transmitindo automaticamente o vírus um para o outro. Ele só pode aumentar, ele pode ir mais do que 1 metro quando a pessoa tosse. E por contatos de mão, dividir talher, entre outras coisas. Agora, essas ações da prefeitura são importantes, mas, com todo respeito, ainda não suficientes. Eu quero sugerir aqui para que tome essas medidas na questão de aumentar o efetivo de ônibus. Eu coloquei também para que os terminais de ônibus que existem, os pontos de primeiros socorros nos terminais de ônibus, no terminal São Paulo, no terminal Santo Antônio, que existem e foram criados através de uma lei de minha autoria, aprovada pelos colegas vereadores, que tem atendido bastante a população que frequenta os terminais, que vem do Zona Norte ou da Zona Leste, e acabam sofrendo algum mal súbito, porque vem em busca de emprego, às vezes sem dinheiro, e acabam passando mal, pessoas que são diabéticas, sofrem de pressão alta. Esses terminais também fossem ponto de distribuição de álcool gel, de máscara e até testes que possam acontecer ali, ou encaminhamentos para as UPHs ou para os UBS em caso de alguma pessoa
que for até a autoridade de saúde que deve estar lá, né, deve ser encaminhado para lá, uma vez ela atendendo esse pedido, ser encaminhado para a rede municipal para o tratamento. Então são medidas emergenciais que nós temos que tomar. O Brasil ainda, nós não temos nenhum caso de morte pelo coronavírus, diferente da dengue, né? Nós temos um grande problema com a dengue. Em Sorocaba também nós não temos nenhum caso de coronavírus, mas nós temos 693 casos de dengue em Sorocaba. Então é importante essas ações da prefeitura, mas eu pedi também atenção no caso da dengue. Hoje os terrenos, os prédios públicos municipais se encontram com entulho, com mato. É nítido, as pessoas veem a cidade inteira esburacada, com mato alto, suja, com entulho. Então que a prefeitura possa intensificar, pelo menos no que é dela, nos prédios públicos. Esses dias eu fui na UBS da Nova Sorocaba, parecia uma floresta de tanto mato que tinha, e eu pedi para o secretário, ele fez o corte do mato, mas isso se repete. Os sabitudos, por exemplo, estão abandonados e com focos de dengue enormes ali, os que não viraram mini Cracolândia. A prefeitura tem sido lenta, na sua opinião, ou omissa até nessas questões de saúde pública, de sanitarismo, mano? Olha, extremamente lenta, porque nós temos informado isso, a Câmara tem divulgado isso, a população tem reclamado no 156, onde não tem esse retorno, não se viu uma ação efetiva. Eu achei muito importante aqui a prefeitura reunir todos os secretários ontem para ter ações imediatas para o coronavírus, mas eu não vi a mesma ação no quesito dengue. Então, hoje o coronavírus nós temos que prevenir, vamos prevenir, é uma pandemia, o Brasil tem que tomar as suas cautelas, mas a dengue é uma realidade. No ano passado foram 1.076 casos. Esse ano já estamos em 693, quer dizer, pela proporção, até o final do ano nós vamos superar os do ano passado. Então, eu espero que a prefeitura tome, faça esse movimento de precaução, de prevenção no coronavírus, mas que faça ações efetivas para a população no quesito dengue. Infelizmente, nós temos uma cidade, Lincoln, você falou se a prefeitura tem essa noção, se talento. Tem, é a cidade toda, assim. Eu visito todas as sextas-feiras e sábado, eu visito os bairros. E eu visito do Júlio de Mesquita até o Brigadeiro Tobias, até o São Bento, até aqui o Campolim, e é a cidade toda esburacada, com mato alto, uma cidade, você percebe que ela não está sendo bem cuidada, e isso, além da questão estética, da questão das pessoas terem dificuldade de trânsito, tem muitos bairros que a URBA está tendo que refazer a linha de ônibus, porque o ônibus não consegue passar por causa dos bairros, do buraco. Então ele tem que refazer o seu trajeto por causa do buraco que já está ali há mais de 1, 2, 3 anos e quando não são crateras que precisaria de uma pavimentação asfáltica completa. Então essa atenção é importante não só para a estética da cidade, mas também para conter o avanço da dengue. Agora, Manga, você é o candidato que tem despontado nas pesquisas aí como líder em todas as que nós tivemos até agora, e também tem sido provavelmente o candidato mais atacado, né, entre todos os pré-candidatos e apoiadores políticos. E uma das questões que te acusam é de ser um candidato populista. Como você responde a isso? Você é efetivamente populista ou há alguma tentativa de desmoralizá-lo? Olha, os ataques, já era esperado isso, até porque eu coloquei, quando nós tomamos essa decisão e fomos convidados pelo partido Republicanos, que eu devo estar me filiando, quero falar um pouco mais sobre isso depois, no dia claro. 28, e para esse novo desafio de pré-candidatura, a primeira pessoa que eu conversei foi com a minha esposa, e nós vimos todas as possibilidades, a população, no atendimento que eu faço todas as quartas na Rua 7 de Setembro, a população sempre falava, não, você tem que ser prefeito, você tem que sair prefeito. E um posicionamento que eu tomei com a Cirlândia foi no sentido de nós vamos fazer coligações partidárias sim, mas nenhum acordo político. Então hoje nós temos aí 4 partidos que nos apoiam, estamos indo pro 5º e talvez o 6º, e nenhum desses partidos
houve conversas tipo, olha, você vai indicar o secretário A, o secretário B, o secretário C. Nós tomamos um posicionamento de, se Deus abençoar de chegarmos lá, fazer uma gestão com profissionais técnicos. Eu acho que o que nós vivemos aí nesses últimos mandatos, estamos vivendo agora, por exemplo, pega o governo atual agora. O governo atual tem indicações políticas do PSDB, do PT, do PCdoB, uma bagunça que fica, e aí você não coloca pessoas que são realmente capazes para poder estar à frente das secretarias. Então isso causou em algumas pessoas que até gostariam de estar aliado a nós, um ataque. A pessoa fala, pô, ele não me quer, eu vou atacar, para tentar, de alguma maneira, tirar votos dele. E o fato de estarmos na frente nas pesquisas também provoca esses ataques. Eu tenho procurado manter a serenidade, não reagir aos ataques. Eu percebo que os ataques, inclusive na própria Câmara Municipal, quando acontece lá, você vem de uma maneira muito baixa, muito agressiva, e eu acho que o sorocabano cansou disso. Lembrando que a gente viveu esse caos em Sorocaba por causa de brigas. Então eu não posso entrar em brigas, em discussões. Eu tenho que entrar em debates e assuntos importantes para a sociedade. E nós vamos manter essa linha até as eleições. Não vamos ceder em nenhum momento para acordos políticos. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Nós tínhamos o diretor da Policlínica, poxa, tem que ser alguém que entenda de medicina, que entenda de médico, que entenda de exames, que entenda de cirurgia. E ele foi uma das pessoas que ficou um bom tempo lá, foi uma pessoa que eu gosto dele, uma pessoa do bem, que é o Júnior, mas não entende nada de medicina. Ele só estava lá porque ele foi o cara que era que bandeirava para a equipe do Renato e do Crespo nas eleições. Então esse tipo de ação prejudicou o atendimento da população. Então eu coloquei esse desejo e conversando com a minha esposa, e depois abri isso com toda a minha equipe e esse compromisso que eu tenho com a população, que uma vez nós estarmos como prefeito, as secretarias técnicas serão por pessoas técnicas. Quem que é a melhor pessoa, quem é a pessoa mais capacitada para estar na Secretaria da Fazenda? É esse que vai estar lá. Manga, mas ele não tem apoio, não tem problema, ele vai estar lá. E Secretaria de Saúde, nós temos algumas autoridades em saúde que nós temos conversado constantemente e nenhum deles é prometido, você vai ser o secretário, A, B ou C, mas todos eles comprometidos com a cidade. Empresários comprometidos com o desenvolvimento. Então, pessoas técnicas e capazes vão ocupar cargos de secretaria e por mais que venham os ataques, nós não vamos ceder em nenhum momento a isso. Agora, outro ataque que nós temos visto sempre é uma tentativa de junção do seu nome com o nome do prefeito cassado José Crespo, né? Tanto pela campanha que vocês fizeram juntos, quanto pelo início do governo. Como você responde a isso? É algo que a gente já ouviu. Manga Crespo. É uma hashtag que circula nas redes sociais. Essa aliança, até pelo fato do senhor ter sido até semana passada do mesmo partido, né? Como explicar isso à população? São ataques, a população não vê dessa maneira. Quem tenta colocar isso são algumas pessoas ligadas a partidos de oposição para tentar realmente confundir a população. Quando nós iniciamos em 2016, eu tinha que optar por um prefeito, por uma coligação. Eu vim de um governo Panunzio, um governo fraco, que não trouxe desenvolvimento para a cidade, porém esse último governo superou o governo Panunzio, mas um governo que não trouxe desenvolvimento, fraco, acanhado, apenas fazendo o feijão com arroz. Eu falei, poxa, Sorocaba precisa de mudança. E a coligação que eu fui fazer parte, nós tínhamos um candidato a prefeito, que a vida toda tentou ser prefeito, apoiado por um ex-prefeito, que na minha opinião foi o melhor prefeito da história da cidade. Eu falei, não tem como dar errado, vai arrebentar. Nós vamos ganhar essa eleição e Sorocaba vai voltar a crescer. E naquela ocasião, eu lembro que no primeiro turno eu fui eleito com a maior votação da história da cidade. E a minha esposa falou assim, amor, vamos viajar, vamos pra praia, que seja aqui perto, Mongaguá, Guarujá, vamos descansar um pouco. Falei, não, nós temos que trabalhar até o último minuto para eleger o Crespo. Podemos deixar que o opositor assuma, que vai ser um caos para a cidade. E foi eleito.
Quando começou o ano letivo, que eu vi que as acomodações, é isso que eu falo, os prefeitos que passaram aqui foram bons, eles contribuíram com a cidade, mas eles foram inchando as suas equipes de uma tal maneira que qualquer um que faça parte desse sistema deles, que assuma, vai ser mais do mesmo. Porque eles têm esses acordos políticos, tem um monte de gente com compromisso. Eles podem ver, eles loteiam as secretarias, agora se entrar outros, eles loteiam de novo. É assim que eles têm agido. Quando eu vi que eles fugiram, as secretarias deixaram de ser técnicas, começou essa falta de relacionamento com a Câmara Municipal, com o Ministério Público, um desrespeito com a sociedade, ainda... antes de findar o primeiro semestre, eu, como presidente da Câmara, sendo do mesmo partido do prefeito, declarei ali a minha ruptura, não concordando com as ações do atual prefeito, o que culminou na primeira cassação da história da cidade de Sorocaba também, que foi a cassação do prefeito Crespo, tocada por um presidente do mesmo partido, que era eu. Então, dali para cá, o nosso clima já não foi mais, nunca mais foi o mesmo. Nem dentro do partido, nem com o próprio ex-prefeito. E então isso identifica aí o porquê dessa ruptura que aconteceu e o porquê que lá atrás eu resolvi sair por essa coligação. Agora, o senhor disse aqui agora há pouco que não tem feito acordos políticos, né, com outros partidos, com apoiadores. O senhor vem de, se não me engano, 2 mandatos no Legislativo. Sim. Né? 2 mandatos no Legislativo e sabe como funciona a cabeça dos legisladores. Como governar sem esses acordos? O senhor não teme, por exemplo, sofrer pressão, como sofre o presidente da República hoje, de não conseguir aprovar mudanças que julga importante ou projetos que tenha por conta dessa falta de conversa com o Legislativo? Eu percebo que o presidente, por exemplo, ele sofre esse tipo de ação do Congresso. Por outro lado, eu percebo uma população mudando em quem votar, os representantes que estarão lá. Então, apesar de poder acontecer essa questão na Câmara Municipal por não ter acordos, quando eu digo acordos políticos, estou falando de indicações de pessoas não capazes para assumir secretarias em nível partidário. Agora, você tendo ali o prefeito fazendo um bom trabalho voltado para a população, atendendo às demandas da população que precisa, primeiramente ele vai ter ali o apoio da população, da cidade como um todo, e aquele vereador que se manifesta contra alguém que está fazendo o que é certo, ele sofre pode sofrer aí o perigo de não ter votos nas próximas eleições, porque a população hoje enxerga isso através das redes sociais. Agora, aqueles vereadores que fazem parte de uma base sustentável, do bem, que quer trazer de volta a economia da cidade de Sorocaba, trazer empresas, vão ajudar medidas como incentivos fiscais, que é algo que nós temos que fazer urgente na cidade de Sorocaba para atrair novas empresas para a nossa cidade. Esses vereadores, eles serão atendidos em que sentido? As suas demandas. O vereador tem que ser ouvido, o vereador ele tem que ser respeitado com as suas demandas. Isso a Câmara como um todo. Agora, os acordos políticos, indicações políticas e pessoas não capazes, isso nós não vamos aceitar em nenhum momento e vamos tocando dessa maneira, Lincoln. Eu acredito muito, independente de religião, que existe um Deus que está no controle de tudo. E se for da vontade dele, para a gente chegar da maneira certa e correta, que vai poder de fato ajudar a cidade de Sorocaba, nós vamos chegar lá. Agora, se for para chegar da maneira errada, fazendo acordos políticos que vão prejudicar a cidade, depois ser mais um administrador que não fez nada, ou que fez o caos, como essa gestão atual tem feito, eu prefiro não estar lá. Agora, o senhor anuncia a saída do Partido Democratas, anunciou agora nesse fim de semana, o senhor saiu do Partido Democratas e vai para o Republicanos. Por que essa troca? O que o senhor achou no Republicanos para escolher este partido como o partido a levar sua candidatura à frente? Lincoln, nós temos um problema muito grande no Parque São Bento, que é a questão das ruas totalmente destruídas, esburacadas. É um problema de anos e anos. E eu, nessa mudança de partido, conversei com alguns deputados que são esses que são presidentes de partidos, que podem de alguma forma contribuir, e eu pedi valores para ajudar no Parque São Bento e também na reforma da Policlínica,
que acho que são duas coisas importantes. Eu recebi fotos da policlínica semana passada, policlínica muito feia, com a parede destruída, os bancos rasgados, a população, quer dizer, é ruim para os funcionários que trabalham lá, para os médicos, para os enfermeiros, para aqueles que são auxiliares administrativos e também para a população que vai ali e precisa ter um ambiente higiênico, um ambiente agradável para poder fazer o seu exame, sua cirurgia, enfim. E de todos esses que eu procurei, eu obtive muitas promessas. Mas a única que mandou valores, recursos para a cidade de Sorocaba, de um valor muito expressivo, até maior do que todos os outros deputados aqui propriamente da região, foi o deputado Marcos Pereira. Então eu vi o real interesse dele em poder contribuir com a cidade. Porque nós estamos num momento, Lincoln, de crise, ainda mais agora com o coronavírus, nós vamos entrar numa grande crise financeira. E como que o administrador, que o gestor vai ter que fazer na prefeitura? A primeira coisa, ele vai ter que cortar aquele dinheiro que é desnecessário, semelhante que eu fiz na Câmara. Quando eu assumi a Câmara Municipal, nós conseguimos, ajustando contratos, sem fazer malabarismo, cancelando contratos que eram exagerados, contratando depois, às vezes até a mesma empresa por valor 60% menor, e nós conseguimos uma economia recorde de 20 milhões de reais sem acabar com o andamento da Câmara. O andamento continua da mesma maneira. A prefeitura precisa de revisão e gestão. Um contrato, vou dar um exemplo para você, Manga, mas aonde que encontra isso? Um contrato de 3 milhões por mês, que é para uma empresa que faz a gestão do sistema eletrônico de saúde da prefeitura. Então, essa empresa é contratada para fazer a gestão do sistema eletrônico de saúde, os prontuários eletrônicos de saúde. Agora, sabe quantos prontuários eletrônicos de saúde tem na cidade de Sorocaba? Nenhum. Contrataram uma empresa para fazer a gestão de um sistema que não está sendo aplicado. E mais, existe, esse sistema pode ser contemplado pelo próprio Ministério da Saúde sem gastar R$1 da prefeitura. Então esse é apenas um exemplo que eu estou trazendo aqui de como existe desperdício de dinheiro. Na semana passada eu debati a questão dos carros locados. A prefeitura locou carros para a Guarda Municipal, que precisa, mas a R$2.900. Aí eu trouxe algumas cidades que locaram veículos para a mesma função, segurança pública, ele sobe um pouco o valor do que for um carro administrativo, por R$1.900. Aqui, ó, cidade de Juiz de Fora, R$1.900. Cidade de Vila Velha, R$1.600. Por que Sorocaba tem que pagar R$1.200 a mais, R$1.300 a mais do que outras cidades? Outro fato que tem que ser revisto. A empresa veio da Bahia. Poxa, por que não é alguém de Sorocaba? A gente sabe que existe a lei de licitações e às vezes impede isso. Mas é uma empresa que ela tem no seu KNAI plantação de flores, jardinagem, ela foge, venda de copo de água, fazendo locação de veículos. Subentende, não posso aqui fazer acusação, nós estamos fazendo todos os levantamentos disso, que é uma empresa laranja que presta o serviço que for necessário, aonde ela conseguir ganhar a licitação. Agora, uma vez a prefeitura ganhando, vê que pode ter havido ali, a empresa ganhando, algum tipo de combinação entre as empresas, entre algum tipo de cartel, que colocou um valor superfaturado nos veículos. Ah, lei de licitação, eu respeitei, vou assinar o contrato. Não, eu cancelo aquela licitação, denuncio no Ministério Público, faço outra licitação para que o valor seja menor e esse dinheiro economizado volte para a população. R$1.000 cada carro daria para fazer, se você colocar isso em apenas um contrato, daria para você atender outras demandas, como alguns remédios que faltam nas UBSs, por exemplo. 21 viaturas do SAMU paradas. Eu fiz fazer uma fiscalização na garagem do SAMU, 21 carros do SAMU parado. Lincoln, a pessoa que está numa UPH e precisa ser transferido para Santa Casa, ela chega a esperar 2, 3 dias, às vezes por falta de ambulância, que não tem como transportar aquela pessoa, da tamanha demanda que tem a cidade de Sorocaba. Aí você deixar 21 veículos parados por falta de manutenção básica, e os próprios funcionários passando isso, Manga, é manutenção básica, compra de uma peça, nós mesmos conseguimos trocar por aqui, colocar o carro para rodar. Então o próximo gestor, ele vai ter que ter ele não vai ter que ter compromisso com ninguém, não vai, vou até usar não vai ter que ter amarração com ninguém, nenhum tipo de empresa, nenhum tipo de partido político, rever todos os contratos da prefeitura, enxugar a máquina e ter um relacionamento
com o governo federal. E o Marcos Pereira, ele é vice-presidente da Câmara Federal. O partido encontra com 36 deputados federais, partido que tem uma grande representatividade, que vai poder ajudar, uma vez acontecendo de sermos eleito prefeito da cidade de Sorocaba, vai poder ajudar enviando recursos para essa cidade, como já o fez, mesmo nós estando como vereador. Agora, a gente vai vendo esses, como você disse, esses ralos de dinheiro público, e um deles até fazendo justiça. O senhor mesmo, como vereador, que denunciou a questão do Instituto Diretrizes. Lembro que foi o senhor a primeira pessoa a denunciar o fato da presidente do Instituto ser uma cabeleireira, né? O que levava alguma estranheza. Depois nós aqui da Ipanema acompanhamos, mostramos toda a irregularidade, já desde antes no processo licitatório, todas as irregularidades, né, que iam acontecendo. Foi um processo muito conturbado, e depois da contratação mostramos aqui na Ipanema os pagamentos que eram feitos por atendimentos que não eram realizados, e a coisa foi se desenhando. O prefeito Crespo cassado, a prefeita Jaqueline assume, mantém, ela corta alguma parte do valor do contrato, mas ainda assim mantém a empresa. E agora a denúncia da CPI da Saúde de que boa parte do conselho fiscal deste mesmo instituto é formada por laranjas, pessoas, até que não sabe nem assinar o próprio nome, e o conselho fiscal que gerencia o dinheiro da cidade que é aplicado nesse instituto. Se o senhor, são duas perguntas, na verdade. Se o senhor fosse prefeito agora, qual a sua atitude com relação a esse Instituto Diretriz? Se estivesse o senhor no governo municipal agora e soubesse ou descobrisse isso, quer dizer, é um instituto que, evidentemente, ao que tudo indica, ele tem fraudes gravíssimas na sua execução e no seu dia a dia, mesmo que o atendimento tenha melhorado para a população. Isso é algo que a gente tem relatado. E sendo prefeito, né, quer dizer, assumindo a partir de janeiro, o senhor manterá o Diretrizes ou vai adotar uma outra política com relação a essas unidades pré-hospitalares? Se eu fosse o prefeito hoje, eu iria abrir uma auditoria, e também ia pedir para a corregedoria apurar essa questão das diretrizes. E se for apurar, vai achar coisas erradas, porque, como você mesmo disse, eu identifiquei lá atrás que não tenho nada contra a profissão, mas era uma cabeleireira que declarava que recebia, que podia ter uma MEI que pode, salvo engano, 60 mil reais por ano de movimentação. Como que uma pessoa que pode ter uma MEI que pode movimentar 60 mil por ano numa empresa, vai administrar 6 milhões por mês, porque são 3 milhões da Zona Norte e 3 milhões da Zona Oeste. Agora a CPI foi mais a fundo disso e, como você mesmo disse, achou uma conselheira fiscal que nem sabia que era conselheira e não sabe ler e escrever. Então, uma vez achando, identificando, eu romperia imediatamente o contrato com a empresa Diretrizes e faria um convênio emergencial com a Santa Casa, porque o Padre Flávio tem feito um bom trabalho na Santa Casa e também um trabalho importante na UPH da Zona Leste, que é o UPH onde tem o menor índice de reclamação. Você pega a gestão da UPH da Zona Leste e do BOS, são as duas gestões, são pessoas da nossa cidade, que empregam pessoas da nossa cidade, atendem as demandas das nossas, pessoas altamente confiáveis. O BOS é referência no Brasil todo. O Padre Flávio, ninguém pode questionar em nenhum momento o quanto ele é honesto, o quanto ele é gestor, o quanto ele tem o amor por ajudar as pessoas. Essa seria a medida caso eu tivesse como prefeito nesse momento. Agora, a medida não é apenas corrigir as UPHs. Nós temos hoje, nas nossas UBS, são mais de 30 UBS espalhadas pelos bairros, e as nossas UBS não tem médico. Hoje você vai na UPH, você vê uma UPH superlotada, Lincoln, e ainda mais agora com essa questão do coronavírus. Eu já havia feito esse pedido e espero que a prefeita atenda isso. E a pessoa, por que a UPH está lotada? Porque a pessoa que mora lá no Mineirão, ela vai na UBS do bairro, não tem médico, ela está com dor de garganta, está com febre, ela está com alguma dor.
Aí ela vai para o PH e de repente não era algo tão emergencial para ela estar numa unidade pré-hospitalar, que é o PH, isso é algo que vai anteceder o hospital. É alguém que infartou, alguém que teve algum derrame, essa era a função. E aí você sobrecarrega o PH, às vezes impedindo de tratar uma pessoa que tem uma urgência maior. Qual seria a solução para isso no momento de crise? Eu apresentei para a prefeitura, parece-me que agora avançou a conversa, depois da nossa cobrança. Votorantim está tomando essa decisão, convênio com a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina tem ali centenas de jovens que precisam, no seu período de residência, prestar esse serviço. É lógico que ele não vai ali, ele vai fazer aquele atendimento do que é básico. Uma febre, uma dor de garganta, alguém caiu, aquele atendimento é uma falta de ar, vai fazer um aerosol ali, a pessoa que tem bronquite, a pessoa que tem diabetes, pressão alta, vai ter um médico para atender a população na hora que ela chegar na UBS, num custo quase zero, com profissionais, com professores acompanhando essa demanda. Dessa maneira você diminui muito rápido o número de pessoas que frequentam as UPHs. Aquelas pessoas que estão nas UPHs terão um atendimento mais digno, que hoje elas não têm. Hoje esperam 3, 4, 5 horas para conseguir o atendimento, sem falar, como eu disse para você, as transferências. Enquanto não transfere o paciente que está deitado numa maca, não abre vaga para o outro que precisa deitar na maca. Então vira um ciclo ruim, enquanto não se resolve isso. Esses médicos nas UBS, a um custo baixíssimo, acompanhado com um professor de medicina, vai trazer o atendimento que a população precisa. E eu não vejo a população que mora no Carandá falar, não, eu não vou no médico da UBS, eu vou lá na UPH, pegar ônibus, enfrentar canseira, ver se eu tenho um médico na porta da minha casa. Essa seria uma solução rápida, imediata, que a gente vai minimizar o problema da saúde de uma maneira muito eficaz. Nós estamos conversando com o vereador Rodrigo Manga e olha, a gente vai agora fazer uma rápida pausa, são 8h57, mas é rápida mesmo, e daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o vereador Rodrigo Manga. Tem muito assunto para falar com o Manga não foge das perguntas, então nós vamos perguntar também. Será que ele já tem um vice definido lá na Câmara Municipal? O vereador Rodrigo Manga, semana passada, selou a paz com o presidente do Legislativo. Será que vai sair daí uma chapa? Quais são os partidos? Nós vamos tentar arrancar aqui do vereador Rodrigo Manga, quais são os apoios que ele já tem, quais são os novos apoios, e vamos também, atenção, hein? Mais informações, nós vamos trazer mais informações sobre essa fuga dos presídios, também atualizações dos dados do coronavírus, e nós estamos tentando entrar em contato também no esforço da nossa equipe de jornalismo com o Major Olímpio senador aqui do estado de São Paulo, que ontem teve ali uma briga com o governador João Dória. É uma pessoa extremamente ligada também ao sistema penitenciário, à Secretaria de Segurança, à Polícia Militar. Então nós vamos tentar também trazer o Major Olímpio. Então tem muito Jornal da Ipanema para você. Hoje nós vamos estender um pouquinho o nosso Jornal da Ipanema até às 10 horas para levar muito mais informação para você. Também informações da Raposo Tavares daqui a pouco, novidades sobre o acidente. Então fica ligadinho. Agora 8h59, nós vamos para uma rápida pausa, apreciar os produtos da Padaria Real, o delicioso café Excelsior tradicional, e daqui a pouco a gente volta. Vereador Rodrigo Manga, vereador que é pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba, será pré-candidato pelo Partido Republicanos, né? Deve anunciar. A filiação vai ser agora dia 28, Manga? Tá mantido o evento ou teve que cancelar em virtude? Sim, antes deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernando Malzone, pro Almeida, pro Dr. Vinícius Rodrigues, pro Carlão do Doce, que estão acompanhando aqui. Um abraço, e a todos os outros ouvintes que estão acompanhando aqui a programação. O Partido Republicanos programou um evento chamado Republicanos e Amigos, aonde no dia 28 eu reuni autoridades a nível nacional, estadual e municipal, também apoiadores políticos, possíveis pré-candidatos a vereadores na cidade de Sorocaba, e essa é uma grande festa, ainda está marcado para o dia 28 no Recreativo Central. Agora,
devido a essas recomendações do Ministério da Saúde, nós vamos aguardar até sexta-feira. Se as recomendações continuarem, nós iremos cancelar esse evento, infelizmente, e a filiação vai acontecer de uma maneira, mas sem essa grande festa. Da mesma maneira, aproveitando, Lincoln, você sabe que todas as quartas-feiras eu atendo na Rua 7 de Setembro, 311. E ontem eu queria atender, eu falei para a equipe, eu vou continuar atendendo, vou colocar máscara, vou colocar álcool gel e vamos atender a população, até porque passo em média de 300 pessoas, 250 a 300. A recomendação é para cima de 500. Minha equipe falou, Manga, não, é melhor evitar o Ministério da Saúde tendo recomendações. Então nós entendemos isso e nessa quarta-feira nós vamos estar com um telefone que já é o que nós divulgamos, que é o 99175 4439, é o 15 99175 4439, e o atendimento vai acontecer online. Eu e minha assessoria estaremos ali respondendo, atendendo, e se for o caso eu vou até a casa da pessoa se precisar para fazer esse atendimento mais íntimo aí, poder ajudar a população. Isso que nós já fazemos desde 2012, quando a ideia era quebrar aquele paradigma de que o político só aparece de 4 em 4 anos, e uma das formas de quebrar, além das visitas de sexta e sábado, foi o atendimento à população sem horário marcado todas as quartas-feiras. Manga, na semana passada chamou muito a atenção inclusive foi uma matéria dos nossos colegas do jornal Zenorte, né? O Wesley Gonçalves foi o repórter que escreveu essa matéria, apurou de uma reunião, assim, se podemos dizer, uma aproximação sua e do presidente da Câmara, o vereador Fernando Dini. São dois pré-candidatos a prefeito, né? E foi ali uma reunião, vamos dizer assim, para que cessassem as brigas, né? Ou possíveis brigas que viessem a ter, mas muito se falou também de uma possível composição de chapa do senhor com o vereador Fernando Dini. Houve essa conversa, existe a possibilidade de uma composição do senhor com o vereador Dini, ou do seu partido, Republicanos, com o MDB para essa eleição. O que aconteceu ali? Foi apenas uma reunião de uma política de boa vizinhança nesse período eleitoral? Não, houve uma conversa na política de boa vizinhança, mas também foi tocado no assunto de uma possível composição, e o jornal Zenorte acabou publicando isso com muita eficiência, até parabéns pela agilidade do Wesley, do Fernando, mandar um abraço para eles, para a Ângela. Eles fizeram, a informação foi correta, porém nós temos, apesar de agora nós tomamos uma decisão, falei, poxa, Dini, fica esses ataques, não podemos fazer isso, vamos tentar trabalhar de uma maneira conjunta, a cidade que perde qualquer briga. Eu tenho procurado fazer esse tipo de reuniões quando eu vejo com pessoas que entendem essa situação de pensar no povo como um todo, porque, Lincoln, eu entendo o seguinte: até as eleições você tem um partido, acabou as eleições, é todo mundo em favor da população, situação, oposição. Eu não consigo imaginar como ainda existem políticos que torcem pelo jacaré, que fazem de tudo para que dê errado, para que não ande as coisas, simplesmente porque é opositor de alguém que está na prefeitura ou de algum secretário. Mas eu vou declarar aqui de primeira mão, não haverá essa composição. O Fernando Dini não será o meu vice, o vice será ainda decidido daqui a alguns dias. Existem alguns nomes que nós estamos analisando. Respeito a pessoa do Fernando Dini, é um presidente que tem feito um bom trabalho na Câmara Municipal, mas não haverá essa composição pelo menos para uma chapa de vice com o MDB. Na semana passada nós recebemos aqui até um dia antes de nós abrirmos a rodada com os pré-candidatos a prefeito, nós recebemos aqui o Dr. Vinícius Rodrigues, que é uma das principais lideranças do grupo bolsonarista em Sorocaba, né? Que a gente chama desse movimento bolsonarista. Ele é filiado ao PSL, né? E há conversas nesse sentido de que esse grupo bolsonarista hoje não tem um candidato, né? Então, tanto o PSL quanto aquelas pessoas que apoiam mais abertamente o presidente Jair Bolsonaro, eles não teriam candidato. Dr. Vinícius Rodrigues disse aqui no microfone da Ipanema que se este movimento não lançar um candidato, ele votaria no senhor, porque ele enxerga o senhor como o único candidato que defende o presidente, que teria essas ideias. Existe essa possibilidade de composição
por exemplo, da sua candidatura com o PSL, né, partido que até então era o partido do presidente, para a indicação de um vice, seria, por exemplo, o nome do Dr. Vinícius também um nome possivelmente indicado a ser seu vice? É um dos nomes que vocês estudam? Lincoln, nada pode ser descartado, né? O Dr. Vinícius, ele é um médico excelente, uma pena, por pouco ele não foi eleito deputado federal. Sorocaba ia ganhar muito se tivesse ele defendendo a cidade, trazendo recursos aqui para a Câmara, da Câmara Federal para a cidade de Sorocaba. Ele é atuante, é uma pessoa que gosta também de fazer política, atuante nas redes sociais, é um ótimo profissional, vai ser pai agora, por dias aí de ser papai. Dá um abraço para ele também. Mas Sorocaba acabou ganhando com um outro deputado que foi eleito, apesar de não ter a maior votação aqui, mas ele é de Sorocaba, que é o Capitão Derrite. Então, que também tem surpreendido, tem feito um ótimo trabalho, tem um relacionamento muito importante com o presidente Bolsonaro. Eu quero muito o apoio do Dr. Vinícius, acredito que já tenho esse apoio de todos aqueles que trabalham, que apoiaram aí um modelo conservador, de direita, respeitando a família, sempre respeitando princípios básicos da família e da sociedade, que é aquilo que eu defendo. Então, quero mandar um abraço para ele. Essa possível, não digo numa composição de vice, não pode ser descartado isso também, mas o Dr. Vinícius é uma pessoa muito importante para estar nesse grupo conosco, e se fosse o vice, seria um ótimo vice, e se fosse um secretário, seria um ótimo secretário, e se fosse deputado, e está arrebentando aí junto com o Derrite, fazendo um trabalho excelente para a nossa cidade. Agora o senhor falou do Capitão Derrite, né, deputado federal pelo PP, o Partido Progressista, e um deputado que também se mostrou preocupado em ter uma candidatura que represente esse movimento bolsonarista, e a gente chama aí bolsonarismo, que represente os ideais do governo federal. Aqui em Sorocaba chegou a lançar, no final do ano passado, o promotor da infância, o Dr. Farto Neto, como pré-candidato também a prefeito, mas a gente sabe, depois em apurações, que o Dr. Farto Neto, por um problema de carreira mesmo no Ministério Público, não poderá ser candidato desse grupo, ou não poderia se desvincular a tempo. Existe, e aí fica essa parte também do movimento pró-governo também sem uma representação. Há uma conversa também do senhor com o Capitão Derrite a respeito de um apoio à sua candidatura como sendo o símbolo desse movimento aqui em Sorocaba? Sim, existe essa conversa. O que tem acontecido, Lincoln, com tanto o Capitão Derrite como o Dr. Vinícius, as pessoas que defendem esse bom relacionamento com o governo federal, eu acho que é importantíssimo. Como que pode uma cidade com falta de recursos, como está o país, quebrar um relacionamento onde tem os recursos? Em Brasília é onde estão os recursos que podem atender a demanda de uma cidade. A grande preocupação deles e de outras pessoas ligadas a partidos de centro-direita e direita é que mantenha-se no poder os candidatos da esquerda. Então nós temos hoje um candidato, já temos um governo atual que já tem partidos, secretarias de esquerda no governo, então tem uma esquerda um pouco disfarçada, uma outra candidatura que é a esquerda declarada e uma terceira candidatura que também vem disfarçada de esquerda. Então a grande preocupação deles é que a junção desses partidos possam continuar eles administrando a cidade ou até uma outra dessas coligações vencer. Então, as conversas têm sido importantes, nós temos o objetivo principal que é atender a população, eles vêm na mesma linha de não ter composições, acordos políticos, de a gente ter uma administração técnica, porque, Lincoln, eu tenho cadastrado aproximadamente 39 mil pessoas. Algumas das pessoas que nós atendemos, visitamos e conseguimos cadastrar. Muitas não conseguimos, mas o nosso trabalho vem de 8 anos de atender a população e visitar a população. Como que um gestor sabe os problemas da cidade? Quando ele ouve o povo, porque o povo não mente. O povo, ele vai no escritório e fala assim: Manga, quero agradecer você porque o Santinon me atendeu certinho lá, ele deu o retorno. Ou ele vem e fala: Manga, você falou pro Santinon lá, ele nunca mais ligou para mim. O povo é sincero. E o gestor, ele tem que saber como se encontra a cidade e a maneira que ela tem que ficar.
além de fazer, como eu disse anteriormente, uma revisão de todos os contratos, buscar apoios políticos. Agora, para que esse meio do caminho, para que isso aconteça, ele precisa de pessoas técnicas e capazes do seu lado. Então, a nossa ideia de governo é justamente essa, trazer pessoas de peso do nosso lado, que amem essa cidade, que sejam de Sorocaba e que se sentem ofendidas da maneira que a cidade está hoje, porque é uma ofensa para o cidadão sorocabano ver essa cidade esburacada, cheia de mato, as pessoas sem médico, esperando 2 anos para conseguir uma cirurgia de catarata, 1 ano para conseguir um exame, contratos aí absurdos como esse da empresa contratada para fazer a gestão do sistema de saúde, como esse de locação de veículos. Isso é um desrespeito com nós sorocabanos. Então, a ideia é nós termos uma equipe técnica capaz, Deus abençoando, de chegar lá, sempre vale repetir isso, para poder trazer o orgulho de volta para essa cidade. Uma última pergunta minha, para a gente já se encaminhar para o encerramento dessa entrevista. Questão que agora, lógico, com esse surto de coronavírus, com essa questão da insegurança da população, é uma questão que ficou adormecida, mas que evidentemente no período eleitoral voltará à tona, e o próximo prefeito ele vai assumir a cidade com obras do BRT, né? E o senhor sempre foi um crítico da forma como o BRT foi feito, e agora nessa semana o BRT iniciou as obras do corredor Ipanema, né? Então provavelmente o próximo prefeito assumirá. A gente acredita que até o corredor Itavuvu hoje não dá para dar essa certeza que estará pronto até o final do ano, mas ainda a expectativa é que ele seja entregue nos próximos meses, mas com obras no corredor Ipanema e ainda com o corredor da General Carneiro, para ter obras também que vão paralisar esses trechos. Qual a sua diretriz, qual o seu objetivo com o BRT? Você vai manter o BRT? Vai interromper obras que ainda não tenham sido iniciadas? Como vai ser a sua relação com o BRT e os próximos passos com relação a esse programa? Vou mandar mais 3 abraços antes aqui. O Fernando, o presidente do PSL, o doutor Anselmo Bastos, um grande abraço, faz um trabalho maravilhoso também na nossa cidade, e o Renatinho da Farmácia Popular, que também tem se destacado aí na cidade de Sorocaba. Quando iniciou o BRT, e você foi feliz em falar que é da maneira como está sendo feito o BRT. A ideia, o BRT ele causou uma grande quebradeira ali nos comércios da Itavuvu, porque ele foi feito de uma maneira contínua e toda aquela avenida ficou prejudicada, a população teve que desviar trânsito, os comércios foram prejudicados, fecharam e quebraram por causa da maneira e da lentidão que estão sendo executadas as obras do BRT. No princípio, o ideal seria que ela fosse feita por trechos. Então você faz um trecho de, 300, 400 metros, termina aquele trecho, você vai para outro, assim você causaria um transtorno menor para essa obra. Quando eu vi que a lentidão estava acontecendo, o BRT causou um transtorno, uma insatisfação popular, naquele momento, eu pedi para que fosse revisto esse contrato, e ao invés de fazer BRT na Avenida Ipanema, ou na Avenida São Paulo, ou na General Carneiro, fosse feito o Expresso Bairro. O Expresso Bairro é um modelo que está sendo implantado no Rio de Janeiro e também existe em Curitiba. É um ônibus exclusivo daquele bairro. Então o ônibus ele sai, por exemplo, do Parque São Bento e vai direto para o terminal. Um outro ônibus ele sai dos lugares mais populosos, do Júlio de Mesquita, terminal. Brigadeiro Tobias, terminal. É um ônibus que não para em lugar nenhum. Ele sai de um bairro e vem para os terminais. Porém, nós vimos que não foi atendido esse pedido nosso, e agora já iniciaram as obras no Washington Luiz, na Avenida São Paulo, como você disse, na Avenida Ipanema. O prefeito que assumir essa cidade, ele vai ter que cobrar agilidade e fazer com que façam por partes, que façam segmentado essas obras, porque não podemos piorar uma situação de crise que já existe no país, e a prefeitura não pode ser omissa no sentido de falar, não, mas é uma obra contratada, tem que fazer, problema de quem é comerciante, que vai ter que aguentar. Não, a prefeitura tem que ser a instituição, é a mão forte que vai ajudar esse comércio alavancar para cima. Então ela não pode ser a mão que coloca o comércio para baixo. Tá certo. Ercolim,
Acho que conversamos aqui sobre... Teríamos assunto para ficar muito mais tempo com o vereador Rodrigo Manga, mas até respeitando o tempo médio que nós temos feito de entrevistas com os outros pré-candidatos, né? Acredito que foi bem esclarecedor. Nós já vimos, o vereador Rodrigo Manga falou das parcerias, né, das conversas com outros partidos, da possibilidade ali, inclusive, Ercolim, de ter o apoio do grupo do Capitão Derrite, né, o deputado federal. Já há conversas nesse sentido, também de ter apoio do PRTB, partido do vice-presidente, de outros partidos, né, ligados. Então acho que entrevista bastante reveladora, Ercolim. Não resta dúvida, e o vereador Rodrigo Manga, ele tá na boca da galera, e principalmente o pessoal ligado mais diretamente à política, aqueles que gostam dos bastidores da política, dos acordos que são feitos. O Rodrigo Manga é o que mais é comentado. Por quê? Rodrigo Manga, contrariando uma prática da política, já se coloca desde o primeiro instante como candidato, ou pré-candidato, como queiram, né? Enquanto nós temos partidos aí que começam a falar, nós estamos estudando, consultando as bases, aquela coisa toda, o Manga já saiu e falou, eu sou candidato. Nós temos que levar em consideração também, eu acredito, só o Raul Marcelo também, Marcelo, que já se coloca como candidato, os dois, né? Os dois. E outra, o Raul Marcelo a gente já sabia, não teve novidade no que diz respeito a esse posicionamento dele. Então, Manga de foi novo, o primeiro. agora de novo é o Manga. Eu, sinceramente, sempre me questionei, né? Todo mundo sabe que fulano de tal é o pré-candidato, mas fica com essa prática que existe na política. Não é hora de, como diz Renato Amari, não está na hora de abrir o guarda-chuva ainda, né? O Manga saiu na chuva sem guarda-chuva, essa é que é a verdade. Mas o pessoal, desculpa interromper, o pessoal tem essa postura por causa dessa maneira de trabalhar. É o político que ele vem no ano eleitoral, ele aparece, faz de tudo, depois ele some. Então, se ele anuncia a sua candidatura antes, ele acaba sendo até maltratado pela própria população, acaba sofrendo algum desgaste da oposição. E pelo nosso trabalho, ter sido um trabalho, desde 2012, junto à população, então, quando nós aparecemos nos bairros, a pessoa fala, ô Manga, tudo bem? Bom dia, vem, tira foto, conversa, bate papo. Muitos já não conhecem, já nos viram lá, então não causa essa rejeição. Aí o porquê que eu não tive medo, e tem sido positivo, o fato de eu ter assumido uma pré-candidatura assim que o partido me convidou. Eu não sei se você está certo, Manga, com relação a isso que você colocou. Agora, uma coisa é inquestionável, você está fazendo o pessoal sambar aí, e esse posicionamento já se enraizou com a sua candidatura, e logicamente que o pessoal que tem que correr atrás agora, né, já que o Rodrigo Manga saiu na frente. Obrigado, Manga, da sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, mandar o último abraço aqui para o meu amigo, o vereador Cláudio, foi presidente da Câmara, o Cláudio do Sorocaba 1, uma pessoa que está aí no cenário político, atuante, contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade. Deixar um abraço a todos os ouvintes, a todos os amigos aqui da Rádio Ipanema, agradecer aqueles que mandaram mensagem pelas redes sociais, reforçar que na quarta-feira não haverá o atendimento na rua 7 de setembro 311, respeitando as recomendações do Ministério da Saúde, mas nós estaremos de plantão atendendo online e dependendo da demanda, iremos até a sua casa se for necessário. Também, falando não como vereador, mas como apoiador do projeto CADEC, CADEC vai agir da mesma maneira na quinta-feira, não haverá palestra, mas haverá a transmissão ao vivo pelas redes sociais. Muito obrigado a todos e a toda a equipe da Rádio Ipanema pela oportunidade, e que Deus abençoe a vida de cada sorocabano. Rodrigo Manga, candidato